Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre Contos Esmagadores, que é um mangá do Junji Ito publicado em 2013 e que reúne 14 contos que foram publicados originalmente entre 2002 e 2006. E pensando sobretudo nos últimos 2 anos de publicações de obras desse autor aqui no Brasil, ouso dizer que Contos Esmagadores é um dos melhores, se não o melhor mangá do Junji Ito, pensando tanto na qualidade dos contos de modo geral, quanto na quantidade de contos bons, porque mesmo aqueles textos que não são exatamente excepcionais, ainda assim são bastante interessantes. Além disso, uma coisa que me chamou bastante aqui a atenção ao longo da minha leitura desses 14 contos, foi que sempre nesses textos o autor parte dessa ideia de personagens esmagados, às vezes metaforicamente, às vezes psicologicamente e às vezes literalmente, como o título do livro sugere, para tratar de alguns temas que são bastante recorrentes na obra dele, como por exemplo a ideia, o tema ligado às obsessões inexplicáveis, como acontece, por exemplo, no conto que dá título ao volume e que se chama justamente Os Esmagados, que é um conto que fala de um sujeito que fica obcecado por um mel que veio de um país obscuro da América do Sul. Ou ainda, pensando nesse tema da obsessão inexplicável, ele também está presente em um outro conto chamado Canção das Trevas, que me lembrou bastante de um conto que está aqui em Calafrios e que se intitula Disco Velho. Mas enfim, aqui nesse conto de Contos Esmagadores, nós temos uma cantora cuja música vai gerando um surto em uma parcela da população que fica obcecada por essa música que a tal cantora está ali, enfim, cantando, e essa obsessão beira as raias, chega às raias da loucura. Outro tema que vai aparecer aqui ligado a essa ideia do esmagar é o tema do sentimento de culpa, que aparece em contos como A Campainha de um Condenado, que acompanha então um sujeito que acaba criando uma tragédia familiar, e depois disso ele passa a perseguir as pessoas dessa família, tentando ser perdoado por elas. E além disso, há aqui também outros temas que vão desde pessoas tirando a própria vida até aborto, estupro, canibalismo e por aí vai. Só que, como só ia acontecer nos textos desse autor, o Junji Ito aborda esses temas começando sempre com algo corriqueiro, mas que aos poucos vai descambando para uma bizarrice cada vez maior. E aí outra coisa que me fez gostar bastante deste mangá foi a volta do Souichi em pelo menos 3 contos, sendo que em um deles a gente entra em contato com uma narrativa bem parecida com aquelas que estiveram antes aqui em As Egocêntricas Maldições de Souichi, para o qual já há vídeo no canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para uma playlist com todos os meus vídeos sobre a obra do Junji Ito, que é um autor que aparece aqui no canal com alguma recorrência. Mas enfim, então uma dessas histórias reunidas aqui em Contos Esmagadores e que traz de volta o personagem Souichi, me fez lembrar daquelas narrativas originais por conta de toda aquela dúvida se as coisas que acontecem são coincidências ou se são fruto ali do suposto poder sobrenatural do protagonista, que é algo que eu falei bastante no meu vídeo sobre As Egocêntricas Maldições de Souichi. E eu estou aqui me referindo, em específico, pensando nesses contos esmagadores, ao texto no qual o Souichi acaba adotando um animal de estimação, mas aí eu não vou entrar em maiores detalhes em relação a isso. Mas enfim, como são aqui 14 contos, eu vou falar um pouco mais sobre 7 desses contos, ainda que eu tenha citado um ou outro até agora meio que en passant. Mas enfim, então vou olhar aqui no índice para ir comentando conto a conto com vocês. E eu vou começar pelo primeiro conto desse livro, que é um dos contos mais interessantes do Junji Ito,
que eu li até o momento e que se intitula A Escuridão que Suga Sangue. Nele, a protagonista acabou de terminar um relacionamento amoroso e por isso ela começa a desenvolver um distúrbio alimentar tão severo que o esôfago dela fica machucado e essa moça começa a vomitar sangue. Ao mesmo tempo, nessa mesma época da vida, a protagonista passa a ter sonhos estranhos nos quais começa do nada a chover sangue inexplicavelmente. E sempre que essa protagonista acorda em meio a esses sonhos estranhos, ela percebe que o travesseiro dela está sempre salpicado de sangue. Nessa mesma época, ela também conhece um rapaz muito esquisito e meio esquelético, que não só diz que está disposto a fazer qualquer coisa para ajudá-la, como também diz que tem morcegos como animais de estimação. E aí, a partir disso, uma tragédia envolvendo esses dois personagens acontece e faz com que esses elementos aparentemente desconexos se aproximem cada vez mais. Então, é um conto muito interessante, fica aqui a minha recomendação. Outro texto do qual gostei bastante é o terceiro deste livro, que se intitula Estrondo. Nesse conto nós acompanhamos dois amigos que estão fazendo trilha quando de repente eles se deparam com uma enxurrada destruindo um vilarejo que fica ali no meio da floresta. O problema é que depois que a água passa, o chão fica seco e não fica nenhum destroço para trás daquele tal vilarejo. E mais, no dia seguinte, esses rapazes veem a mesma enxurrada arrastando as mesmas pessoas, como se aquilo tudo fosse uma repetição do dia anterior. E tudo isso é bastante estranho para ambos, mas especialmente para um desses amigos, porque ele tem um trauma muito grande envolvendo água e ele acaba ficando muito abalado com todas essas imagens que se repetem. O fato é que não demora muito para que esses dois amigos se encontrem ali com um senhor que vive naquela região e que diz que, na verdade, o que esses amigos viram não foi uma enxurrada, mas sim um tipo de alucinação causada pela memória que ficou de uma enchente que aconteceu naquela região há quase 30 anos e que fez com que esse senhor se separasse da esposa e do filho. E isso tudo me fez lembrar do que o Márcio Seligman Silva comenta sobre a noção de trauma a partir do Freud, neste livro aqui intitulado História, Memória, Literatura, o testemunho na era das catástrofes, do qual o Márcio Seligman Silva é o organizador. Mas enfim, entre as páginas 48 e 49, ele diz o seguinte a partir do Freud sobre a noção do trauma. A experiência traumática é, para Freud, aquela que não pode ser totalmente assimilada enquanto ocorre. Os exemplos de eventos traumáticos são batalhas e acidentes. O testemunho seria a narração não tanto desses fatos violentos, mas da resistência à compreensão dos mesmos. A linguagem tenta cercar e dar limites àquilo que não foi submetido a uma forma no ato de sua recepção. Daí Freud destacar a repetição constante, alucinatória por parte do traumatizado da cena violenta. A história do trauma é a história de um choque violento, mas também de um desencontro com o real. Em grego, vale lembrar, trauma significa ferida. A incapacidade de simbolizar o choque, o acaso que surge com a face da morte e do inimaginável, determina a repetição e a constante posterioridade do trauma. E me parece que é exatamente disso que se trata esse conto aqui, intitulado Estrondo, com essa ideia de uma imagem residual, digamos assim, que permanece, que se repete da memória desse evento traumático que foi a tal enchente acontecida há quase 30 anos. Mas enfim, então esse conto é bastante interessante, assim como um outro aqui dessa lista que se intitula Os Fincados. E esse é um conto que começa a partir do estranhamento, mas que depois ganha uma carga simbólica muito forte e que se relaciona ao tema da culpa, o que me fez lembrar de um outro conto do Junji Ito, que está aqui em Desmorfos,
e que se intitula Cidade das Lápides, ou algo do tipo. Deixa eu ver certinho o título dele. Exatamente, Cidade das Lápides. Então, tanto aqui nesse conto de Dismorphos, quanto neste outro intitulado Fincados, me parece que o tema da culpa aparece de uma maneira ou de outra. Isso porque, em Fincados, uma epidemia estranha começa a se espalhar pelo Japão, e essa epidemia faz com que as pessoas comecem a ficar paradas em posições desconfortáveis, às vezes por dias a fio. Primeiro, as outras pessoas pensam que se trata de uma performance artística. Depois, essa população que não foi afetada pela tal epidemia começa a pensar que aquilo, na verdade, é fruto de uma maldição, até chegar ao momento em que as autoridades passam a cogitar a hipótese de que aquilo, na verdade, seja uma doença contagiosa. Daí é que esse evento passa a ser tratado nesses termos de uma epidemia. Em meio a tudo isso, nós acompanhamos aqui a protagonista, que é uma moça que passou por uma experiência muito traumática no passado e que, para tentar fugir dessa memória latente que sempre se repete, acaba se engajando no trabalho de uma ONG que tenta investigar esse fenômeno dos fincados, que é o modo como essas pessoas que ficam ali paralisadas são chamadas. E essa protagonista do conto acaba entrando em contato com um rapaz que se fincou exatamente no lugar onde estava enterrado o cachorro de estimação dele durante a infância, o que faz com que a protagonista pense, ou passe a pensar, enfim, que esse fenômeno dos fincados se deva a algum tipo de trauma por conta da relação afetiva muito forte que a pessoa fincada estabelece ali com o local onde ela ficou paralisada. Mesmo porque essas pessoas estão conscientes dessa condição, então não é como se as pessoas estivessem ali fincadas e dormindo, elas estão acordadas, mas não se mexem. E para além de não se mexer, essas pessoas se recusam a falar do porquê de estarem ali, o que, a princípio, reforça a ideia do trauma como aquilo que interrompe a linguagem, como eu li agora há pouco, mas essa ideia logo acaba apontando para a noção de culpa, mas aí eu não vou poder me aprofundar muito sobre essa noção de culpa, como aparece aqui no conto, porque isso seria revelar muito da narrativa, e eu acho que é muito mais interessante você acompanhar essa virada na trama do que eu contá-la para você agora. Então fica aqui essa minha sugestão. Outro conto do qual gostei bastante aqui de Contos Esmagadores é aquele intitulado Não Quero Ser Fantasma. E ele começa com um rapaz voltando tarde da noite do trabalho, quando, de repente, ele se depara com uma moça toda de branco parada no meio de uma estrada deserta. Ou seja, o conto começa quase como se fosse uma lenda urbana, o que me fez lembrar bastante de algumas das narrativas aqui dos contos de horror da Mimi, que é outro mangá do Junji Ito, que também já foi comentado aqui no canal, e ele vai estar linkado lá naquela playlist constante na descrição desse vídeo. Mas enfim, quando o protagonista vai ajudar então essa moça que está ali parada no meio de uma estrada deserta, ele percebe que essa moça está banhada em sangue e leva a pobre coitada até o hospital. Só que chegando lá, os médicos descobrem que na verdade o sangue com o qual essa mulher está suja não pertence a ela, o que vai deixar ali um mistério em aberto. Dias depois, essa tal moça aparece na casa do protagonista para agradecê-lo pela ajuda do outro dia e começa ali a ter um caso com ele, a despeito do fato desse protagonista já ser casado e de a mulher dele estar esperando um filho. E aí, para ficar ainda pior essa situação toda, um belo dia, essa moça que ele ajudou no meio da estrada revela que nasceu de um cadáver de uma mulher que já havia falecido, e por isso ela conseguia não apenas ver, mas também se alimentar de fantasmas. E a partir disso, uma tragédia vai acontecer aqui na vida desses personagens,
e o conto se encaminha para os finalmente. Então, um texto muito interessante por conta dessas várias reviravoltas que vão acontecendo. Aí depois vem dois contos que estão relacionados entre si, que são O Mistério da Casa dos Horrores e A Frente Avançada do Souishi, né, que contam então com a participação de uma outra personagem recorrente do Junji Ito, para além do Souishi, que eu não vou revelar quem é. Mas enfim, no primeiro desses contos, né, no Mistério da Casa dos Horrores, a gente acompanha dois amigos que invadem uma casa de horrores de um parque de diversões. Na verdade, essa é uma casa de horrores itinerante, né? E o dono dessa casa de horrores é um sujeito muito estranho e que diz que devolve o dinheiro do ingresso para a pessoa que não se assuste de verdade ao passar pela casa. Acontece que, de início, evidentemente, as pessoas até duvidam de que aquela casa assuste mesmo, mas logo começam relatos de pessoas que saíram correndo, que enlouqueceram e que desapareceram depois de passar pela tal casa. E quando esses personagens, né, esses dois amigos, invadem a tal casa, quando eles entram na casa, eles descobrem que tem uma família presa, sendo escravizada lá dentro. E essa família inclui um menino muito sinistro que tem o hábito, que tem assim a mania de comer carne humana, veja só você. E aí o conto também vai se encaminhando para o seu ato final, digamos assim. Já no segundo conto, uma parente dessa família que está mantida presa dentro dessa casa dos horrores vai seguindo a pista dessa tal casa, que, como eu disse, é um espaço itinerante, para tentar libertar essas pessoas que pertencem, então, à sua família. E por onde quer que essa casa passe, ela deixa um rastro de crianças que antes eram tranquilas, eram educadas, eram serenas, enfim, mas que depois de entrar nessa casa dos horrores, saem cada vez mais malcriadas. E isso se deve ao fato de que o dono dessa casa dos horrores é, na verdade, ninguém mais, ninguém menos do que o tal do Souishi com suas egocêntricas maldições, né? E o Souishi, nós descobrimos que está ali prendendo a própria família, e ele, na verdade, é o pai daquele menino canibal que está ali também, que pertence às atrações dessa casa dos horrores. E mais, a moça que está investigando essa casa é aquela mesma prima que apareceu em alguns dos contos de As Egocêntricas Maldições de Souishi e que era perseguida implacavelmente pelo seu primo protagonista, né? Então, existe essa migração de mais essa personagem aqui em um momento da vida adulta para essa nova narrativa. E aí, veja só, eu tenho consciência de que o final desse segundo conto que eu acabei de comentar pode ser bastante frustrante, tanto pensando na Frente Avançada de Souishi, quanto pensando também no Mistério da Casa dos Horrores, mas ainda assim, me parece que esse final ele não estraga completamente essa sequência de textos, na medida em que alguns dos quadros mais interessantes, mais gráficos, mais violentos de todo esse mangá estão contidos exatamente nessa sequência de dois contos. Então eu acho que ela vale só por conta disso, apesar do final um tanto quanto frustrante, mas enfim. E aí o último conto que eu gostaria de comentar aqui com vocês se intitula Acervo dos Devaneios. E esse poderia facilmente ser um conto do Borges ou um conto do Henrique Villamatas, que são dois autores que tratam bastante da relação que nós, leitores e leitoras, temos com os nossos livros. E eu digo isso porque esse conto do Junji Ito acompanha um rapaz que herdou a biblioteca da família, que conta, se não me engano, com mais de 100 mil livros. Desde os 4 anos de idade, esse rapaz tinha uma verdadeira obsessão, não só por esses livros, mas também por escrever diários, né? E ao mesmo tempo ele foi ficando cada vez mais obcecado pelos livros conforme os anos foram passando, porque de certo modo, e aí eu não vou poder revelar muito bem do porquê disso, mas enfim,
era como se aqueles livros fossem o único ponto de contato que restou entre esse rapaz e a memória que ele tinha dos pais. Mas o fato é que no presente da narrativa, esse personagem já é um adulto, já é um homem casado, e um belo dia ele começa a cismar que 2 dos seus livros favoritos desapareceram dessa biblioteca. Na verdade, um desses livros era o favorito da mãe dele e o outro era o favorito do pai desse personagem. A partir disso, esse rapaz vai enlouquecendo cada vez mais no afã de memorizar todos os mais de 100 mil livros dessa biblioteca para não perder mais nenhum, ou pelo menos para perdê-los apenas fisicamente. Só que, nesse meio tempo, aqueles 2 livros perdidos acabam voltando de um jeito diferente e que se liga em grande medida à volta de todas aquelas memórias que o protagonista foi recalcando ao longo da vida e que agora vem à tona por meio do estranhamento. E veja só, esse estranhamento a partir de algo que foi recalcado no passado me fez lembrar bastante, é claro, do conceito que o Freud estabelece aqui neste livro chamado O Infamiliar, que é o conceito de unheimlich, ou o conceito de O Infamiliar. E aí eu gostaria de ler aqui alguns trechos que me parecem muito interessantes para que a gente pense nesse conto do Junji Ito chamado O Acervo dos Devaneios, a partir dessa noção de infamiliaridade proposta pelo Freud aqui. Mas enfim, na página 97, o Freud diz o seguinte: é justo dizer que o infamiliar é o familiar doméstico que sofreu um recalcamento dele retornando. E daí, mais à frente, na página 105, ele continua dizendo: no infamiliar que surge dos complexos infantis, não se leva em consideração a questão da realidade material. A realidade psíquica toma o seu lugar. Trata-se do recalcamento efetivo de um conteúdo e do retorno do recalcado, que é aquilo que eu falei para vocês. Uma vez que ele projeta nesses livros uma memória afetiva com os pais, quando esses livros desaparecem e voltam modificados, e aí eu não vou poder dizer exatamente a natureza dessa modificação, quando isso ocorre, há esse estranhamento, porque ao mesmo tempo em que esse protagonista não reconhece mais os livros, ele acaba fazendo ou reforçando aquela projeção afetiva que ele já havia estabelecido antes. Então, essa projeção fica cada vez maior na medida em que esses livros regressam desse não lugar onde estiveram. Mas, enfim, nessa mesma página 105, o Freud prossegue dizendo: o infamiliar da vivência existe quando complexos infantis recalcados são revividos por meio de uma impressão ou quando crenças primitivas superadas parecem novamente confirmadas. E aí, na página 87, ele diz o seguinte, eu sei que eu li aqui fora de ordem, mas enfim. Na página 87 ele diz: em muitas pessoas, o mais elevado grau do infamiliar aparece associado à morte, a cadáveres e ao retorno dos mortos, a espíritos e fantasmas. E aí o Freud continua. Então note que é exatamente isso que nós temos aqui nesse conto do Junji Ito, intitulado O Acervo dos Devaneios, né? Esse retorno de algo que desde a infância estava sendo recalcado e que ressurge com tons que beiram o sobrenatural, de modo a projetar a realidade psíquica do personagem protagonista em direção à realidade concreta que ele compartilha com a esposa. O problema é que essa realidade psíquica do personagem é uma realidade fragmentada, é uma realidade doentia. Então essa projeção que ele faz para a realidade concreta também será fragmentada e doentia. Então veja que esse é um conto bastante interessante. Então se você aí já leu O Infamiliar do Freud, fica a sugestão para que você conheça aqui esse conto do Junji Ito, para você me dizer depois se você concorda ou não com essa minha leitura que eu esbocei aqui. Enfim, então, não sei se você percebeu, mas eu gostei bastante desses contos aqui. Novamente, eu acho que dessa última leva de publicações
do Junji Ito que aconteceram nos últimos 2 anos, pelo menos. Esse daqui certamente é o melhor dos mangás que apareceram aqui ultimamente. E por conta disso, então, fica aqui a minha recomendação enfática para que você leia esta obra, certo? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para a playlist com os meus vídeos sobre outros mangás do Junji Ito. Vou deixar também na descrição certinho a referência desses textos que eu fui usando para poder montar aqui essa minha fala no vídeo. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar na descrição o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho aqui no YouTube, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você aí que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar aqui para o algoritmo do YouTube que esse meu conteúdo é de algum modo relevante. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc, 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 certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.